aí, pessoal, estamos funcionando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Alvorada 10, exatamente às 3h15 da tarde do dia 22 de agosto de 2022. Hoje, com um convidado muito especial, Paulo Victor, não é isso? Bom, a gente vai estar aqui para conversar sobre essa cultura do podcast, essa cultura nerd que você já está englobando aí nessas mídias comunicativas, que eu acho que é um dos principais pontos que a gente tem hoje em dia em 2022. Eu acho que a gente tem a comunicação como um fator aí principal para a gente ter uma conversa e trazer uma coisa que já é um nicho de muitas pessoas e é muito bacana a gente poder conversar sobre tudo isso. Mas pra gente falar sobre esse assunto tão diverso, temos ali o João Lucas, Pedro Linhares e eu, e Amanda Capalbo. Paulo, é Paulo? Sim, Paulo, vamos lá. Eu fico muito feliz de receber você aqui hoje, a rádio fica muito feliz, a casa fica muito feliz, porque a gente tá desenvolvendo esse projeto, eu acho que muito pro jovem, sabe? Então, quando a gente pode ter uma linguagem com o jovem, quando a gente pode conversar com o jovem, eu acho que tudo flui muito melhor. Então, a gente fica aqui realmente muito feliz. Seja bem-vindo, tenha uma boa tarde. Muito obrigado. Mas vamos começar. Como é que surgiu esse projeto Oniverse, é isso? Ah, sim. Primeiro, eu queria agradecer ao convite da casa, dizer que estou muito feliz e me encantei bastante com o projeto. Eu não conhecia ele bem a fundo, já tinha ouvido falar, mas recebi o convite ontem à noite, no domingo, de pronto atendi e eu tô muito feliz. Eu dei uma pequena passada aqui, achei os espaços maravilhosos, eu fiquei encantadíssimo com a qualidade de estúdio e cenário e material que vocês têm. E dizer que é um prazer e um privilégio estar ao lado de pessoas tão jovens, né? Eu posso não aparentar, eu acho que eu apareço ter, né, a mesma idade deles, mas não, eu sou um pouquinho mais velho, pelo que eu pude perceber aqui conversando com eles mais cedo, e eu fico muito feliz de poder saber que tem uma juventude aí vindo forte nessa questão da comunicação, que é algo que eu gosto tanto. E como surgiu a Oniverse, né, respondendo a pergunta, eu sempre fui apaixonado por podcast, eu escuto podcast, sei lá, tem 13, 14 anos que eu escuto podcast, eu sempre escutei, sou fã e é um espelho pra mim, que, ao meu ver, é o maior podcast do Brasil. Não tô falando do Flow, nem tô falando do Podpah, tô falando do Jovem Nerd, né? O Jovem Nerd, ele é um dos pioneiros daqui, com a questão de podcast no Brasil. Lá, então, era uma época longínqua, onde a gente precisava ir no site, baixar, 3 horas para baixar um arquivo de 1 ou 2 horas. E quando vinha, você tinha que baixar em qualidade baixíssima, porque senão não ia conseguir baixar. Hoje, com o advento, você dá um play no Spotify, você escuta o que você quiser, dá um play no YouTube, você escuta o que você quiser. Mas eu venho dessa época aí que a galera, que era um pouco mais complicado de se consumir. Eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir, ouvi um podcast do Jovem Nerd. Eu senti muita dificuldade porque é uma outra linguagem, sabe? Eu não tô olhando pra nada, só tô ouvindo, mas não é rádio, porque não tem um radialista, porque... Então, assim, a dificuldade foi muito grande, mas acabei me apaixonando pelo formato. E passa anos depois, meus amigos, eles sempre me cutucavam muito, porque eu sempre fui muito comunicativo, sempre trouxe informação. Eu sou o nerdão que te manda novidade no WhatsApp, entendeu? Te manda curiosidade no WhatsApp, eu sou esse nerdão. E meus amigos sempre falaram, pô, Paulo, mas tu é um cara tão comunicativo, tão desenvolto, por que tu não cria um canal no YouTube? Era ali 2015, 2016, a época que a galera tava começando os canais no YouTube, a facilidade, a banda larga, então tava tudo começando a ficar muito mais fácil, muito mais simples para poder você produzir o seu próprio conteúdo, né? Então, ali ainda não coisa, porque eu me julgo muito feio pro YouTube, pra imagem, assim. É recente que eu venho perdendo essa ideia de estar na frente de uma câmera, que eu me julgo tão bonito quanto um acidente ferroviário com pernas. Então eu acho que as pessoas não iam se encantar muito com isso. Então, alguns anos depois se passam, a gente tá ali no meio da pandemia, 2020, comecinho da pandemia, e a gente faz aquelas brincadeiras no Instagram, fazendo a caixinha de pergunta, aí alguém fala, Paulo, por que tu não abre um podcast? Aí eu pensei, por que não? Por que não, Por que não? Aí eu decidi, juntei 4 amigos e vamos falar de Star Wars. Primeiro episódio. Inclusive esse episódio está disponível. Todo dia eu me pergunto se eu não tiro ele do ar, porque ele é horrível, ele é sofrível. Porque se juntou 4 pessoas que não sabiam do que se tratava. Foi o teste, o piloto ali. Exatamente, e a gente só falou.
E falou. E assim, você que tá aí de casa, se você for assistir ou for ouvir esse episódio, me desculpa, tá bom? A gente não sabia o que a gente tava fazendo naquela Tô tentando época. achar aqui, inclusive. A gente não sabia o que estava fazendo naquela época, mas tá lá. Tá lá pra você saber como a gente começou e como a gente tá hoje. Felizmente a Universe tem alcançado bons números, tem alcançado uma certa notoriedade aqui em Fortaleza. Recente nós fomos agraciados aí com a chancela, segundo o Spotify, do podcast de nicho nerd mais ouvido de Fortaleza. Então, o que saiu de um quarto escuro, eu fico brincando, né? O que saiu de um quarto escuro respondendo uma caixinha de Instagram, hoje tomou uma proporção, assim, já interessante. Sim, Paulo, você acabou de trazer o nicho nerd. Eu quero saber o que é que ele abarca, o que é que vocês conversam no podcast no Universe. Cara, eu falo que o nicho nerd é igual a física. Ela explica todo o universo, sabe? Mas o nicho nerd, a gente fala muito de cultura pop. A gente fala muito de Marvel, de quadrinhos, de DC, de estudo, de física. Se você for ver no nosso cast, no nosso feed, você vai ver Star Wars, mas também você vai ver um programa especial só sobre nazismo, que a gente trouxe historiadores. Você também vai ver sobre a arquitetura de Fortaleza. A gente também vai falar sobre videogame. Então, assim, ser nerd é aquele cara que não tá simplesmente ele não se contenta só em saber que existe. Ele quer saber quantos fios de cabelo aquele personagem tem. Às vezes aquela informação não vai mudar muito a sua vida. Mas só o simples fato de você ter esse mergulhar faz com que você abranja isso em qualquer âmbito da sua vida. Eu digo que todo mundo é um pouquinho nerd em sua zona de conforto, né? Quando você é você é músico, você consegue ser um nerd de música, porque você consegue saber quantos dedilhados na música tal aquele músico faz, mas aquele outro músico faz menos dedilhados, então ele consegue alcançar uma escala harmônica. Então, assim, quando você deixa de ser aquela questão só simples da coisa e realmente mergulha, você realmente está no nicho nerd. Mas se a gente for falar de fato, né, e pensar no que é nicho nerd, a gente chega no cara que lê quadrinhos, o cara que gosta da Marvel, o cara que gosta do DC, o cara que gosta de animes, o cara que gosta de videogames, de mangás e afins. A gente tenta trazer esse público, que é o que a gente se identifica mais, mas também não deixa de mostrar que ser nerd não é só ser isso. Ser nerd é esse cara que se aprofunda. E como foi o começo? Você trouxe aí que desenvolveu o primeiro sobre, enfim, o Star Wars, mas como foi realmente sentar numa mesa, falar e tocar pra frente, sabe, o projeto? Você falou que o primeiro ali não foi muito bom, mas como foi continuar? Como foi a decisão? Cara, foi bem difícil, na verdade é muito difícil. Todo dia nós temos grandes desafios, porque são pessoas que não têm uma estrutura. A gente começou a fazer, até hoje a gente mantém essa mesma estrutura, que é fazer os nossos podcasts online, porque nós temos muitos amigos que são de outros estados, o Luan, a Cami, o Diego, eles são participantes do nosso programa, mas que moram em São Paulo. Então, assim, fisicamente é difícil encontrar. E tem pessoas aqui de dentro do Spotify que a gente não consegue ter... Ele tá pesquisando aqui a câmera. Mas eles não têm... A gente não tem como, às vezes, se encontrar e etc. E, como eu te falei, a gente começou na pandemia. Então, já foi num processo de estar todo mundo em casa. Sim. Então, a gente grava... E muitos episódios a gente grava pelo famoso Discord, né? Então... É desafiador porque todo mundo tem uma vida. É difícil você parar pra poder gravar. Às vezes você tem que se sacrificar. E eu vou ser bem sincero com vocês. Desde que abri o podcast, tomei a decisão de abrir o podcast até hoje, eu não consigo consumir nada por prazer. Eu não consigo parar isso. Eu não consigo mais parar pra uma sentar obrigação um filme. consumir. Eu fico assim, não, vai ter um filme, saiu Dragon Ball, tem 3 dias que saiu Dragon Ball. Eu já tenho que ter visto. Meu Deus, como é que eu já funciona tenho que pra ter ti, assim? Por um lado, você pode dizer assim, cara, que você gosta muito de sorvete, agora você vai trabalhar numa fábrica de sorvete.
você vai enjoar de sorvete. Não tira o prazer por aquilo que você gostava. Você ainda tem esse prazer? Tenho sim. Felizmente ainda tenho sim. É muito prazeroso você tá... Eu acho que é porque eu ainda não tenho 20 anos fazendo isso. A gente tem pouco tempo, a gente tem 2 anos e meio produzindo conteúdo. Mas ainda é muito gratificante. Só que eu consigo dizer que faz tempo que eu não consigo sentar pra assistir algo por prazer. E quando eu falo isso, eu não falo no sentido de que não seja prazeroso ver o que eu tô vendo. Ontem eu vi House of Dragons. Eu ainda não assisti, né, não me dei spoiler. Não, eu não... Ó, gente, vocês têm que ideia. Eu não posso me dar o luxo de não assistir. Porque amanhã a gente já vai gravar episódio, sexta-feira a gente já tem que estar no ar. Porque aí eu posso falar isso um pouco mais na frente, que é sobre a saturação desse nicho. Sim. É muito saturado, realmente. A gente vê isso hoje em dia, essa atração muito forte. E eu fico muito curioso pra saber como é que funciona pra você, que é um amante do nicho e que tá aí como um crítico também do nicho. Como é criticar uma coisa, como é ter uma análise crítica, como é olhar o que é bom, o que é ruim, como é que é feita essa análise? Cara, a gente tem a sorte, a felicidade de ter esses 2 pontos, né? É ruim você ter um nicho como o nosso muito saturado, porque o mundo virou e hoje o nerd é a situação, né? Você tem uma felicidade de ter esse nicho saturado, porque meio que a gente às vezes consegue surfar em ondas. E essas ondas são muito grandes. Então é fácil subir nelas. Sim. Saiu Sandman. Não tem o que fazer. A gente sabe qual é o próximo episódio que a gente vai gravar. Sandman. Sim. Vai sair um filme, a Marvel lançou já o cronograma de 25 filmes no ano que vem. Pois é. A gente 25? 25 Mais, eu filmes. acredito. É uma fase enorme. Gigantesca. Então, assim, a gente sabe que a gente já tem um cronograma. Eu tenho 25 filmes pra falar. Então, quando você entra nessa... Né, a gente entra nessa história, acaba que você tem o desafio de ser único, mas manter ali sendo relevante dentro da área. Entendeu? Porque assim, eu gostaria muito de falar no meu podcast, chamar os amigos, e às vezes a gente se permite fazer isso, de falar sobre a série do Superman dos anos 80. A gente senta, vê todo mundo, a série dos anos 80, e vamos falar dos anos 80. Aí a galera fica assim, mas por que vocês estão trazendo série dos anos 80? Tá todo mundo falando de, sei lá, tá todo mundo falando de Batman. Por que vocês estão falando de Superman dos anos 80? É porque, exatamente, porque você quer ver sobre Batman, você vai ter muito lugar pra falar sobre Batman. A gente só vai repetir o que um monte de gente falou. Mas será que você já viu um sobre os anos 80? Será que você já viu um sobre nazismo? A gente teve a felicidade, agora me diga onde isso faz sentido. Entrevistar o Nonato Albuquerque. Gente, o Nonato Albuquerque, pra você que tá mais jovem, eu tava até falando com os meninos mais cedo. O Nonato Albuquerque, ele é um dos maiores comunicadores que a gente tem no Brasil. Jornalismo não se pensa em se não tiver Nonato Albuquerque no nome. Ele foi, durante muito tempo, muitos anos, a cara do Barra Pesada. Então, assim, me diga onde isso tem a ver com o nerd. Esse é um ponto que eu quero muito chegar. Eu quero entender qual o limite pra aquilo ser nerd, pra aquilo ser debatido num podcast nerd. O que é que você... Porque traz aí muitas coisas. Qual é o nicho, o limite do nicho? Tem algum limite? Eu acho que não, cara. Eu acho que nenhum nicho devia ter limite, sabe? Eu acredito que todo trabalho, principalmente quando ele é feito com muito carinho e quando ele tenta trazer informação, ele, é claro, não pode ser algo discrepante demais, né? Porque acaba perdendo a essência e seu público não espera achar aquilo. Mas quando você tem essas vagas e saídas do seu nicho, mas algo que seja próximo, que esteja tangencial ali, entendeu? Porque um dos episódios mais ouvidos do nosso podcast é o episódio que a gente entrevistou o Leonardo Camilo, que é dublador do Wiki de Fênix. Foi um negócio assim inacreditável. Ele fez uma cara pra mim, foi o mesmo cara que me fez. Não, eu tô tentando. Ele dubla mais alguma coisa pra me dublou Wiki de Fênix. É porque vocês são jovens, não assistem Cavaleiros do Zodíaco. O Nicolas provavelmente. Não assistia. Então, ele dublou o Nicolas Cage durante muito tempo. Então, assim, ele é uma sumidade no mundo da dublagem. A gente teve com a Úrsula Bezerra, que é a dubladora do Naruto. Sei. A gente teve com a Miriam Fischer, que aí é loucura dizer o que ela já dublou, porque ela já dublou metade do Brasil. Ela é dubladora da Pandora, de Cavaleiro Zodíaco. Ela é dubladora da Botan, do Yu Rock Show. Ela é dubladora da Angelina Jolie. Então, assim... a gente teve com esses caras e são os episódios mais ouvidos, mais acessados nossos. Quando a gente chega pra fazer um episódio sobre nazismo,
e junta historiadores, e junta a galera pra falar, é um episódio que chega tão perto quanto dos dubladores. Então, assim, existe uma curva ascendente, decrescente, que você consegue olhar e dizer assim, não, isso aqui realmente não faz tanto sentido a gente abordar. Então a gente deixa um pouquinho de lado. Mas tem coisas que realmente dá pra trazer e que o público às vezes espera, sabe? E que é muito surpreendente você ter essa abertura de poder dizer que nosso público não quer ver só falar resenha de filme. Sim. Ele já tem muito por aí. Muito. Às vezes a gente tenta trazer algo que seja mais substancial, que gere discussão, que a pessoa escute, que ela vá pesquisar, né? Então, assim, a gente tem esse intuito também. E falando um pouco sobre essa coisa da democratização, a gente vê hoje em dia, das coisas da democratização crítica. Eu trouxe aquele papo do crítico e por isso que eu fico muito curioso, porque a gente tem milhões de opiniões. Não tem o certo e o errado, acho que a gente fala desse mundo. Eu quero entender como é a conversa de um crítico para outro crítico, como é sentar num podcast e conversar sobre Sandman, que acabou de ser lançado. Como quais são as visões que você pode ter, como é entender, é uma coisa realmente técnica ou é mais pessoal? É isso que eu quero muito entender. Cara, a gente tenta na Universe trazer um pouco dos dois, sabe? Ter essa parte técnica, entender o que a gente tá falando com uma certa propriedade, não só falar groselha e dizer, eu gostei, eu não gostei, mas você não gostou por quê? E tentar ser essa parte técnica, mas sem deixar cair num tom muito professoral, sabe? Eu acho que a gente não tá ali pra poder dizer... A gente não é o Rotten Tomatoes, a gente não tá querendo dizer... A gente não é MDB pra ficar dando nota em filme. Eu vou lá expor o que eu curti, o que eu não curti, e a galera vai... Acontece muito das vezes eu sentar... Porque me parece muito, cara... Isso é bem batido, todo mundo fala, mas acaba sendo que parece muito uma roda de amigos. É claro, a gente entende a responsabilidade que a gente tem ali. Não é uma roda de fato de bar, que a gente fala qualquer coisa e aquilo não vai ter uma consequência maior, midiática. Mas a gente tenta deixar a coisa mais leve, mais suave, etc. A gente saiu a série do Obi-Wan na Disney Plus e eu adorei. Quando eu assisti, eu adorei. Eu sou fãzaço de Star Wars. Qualquer coisa que eles me derem, eu vou achar incrível, maravilhoso. Nossa, me dê migalha assim. Aí quando eu fui pro casting, com a galera sentei, eu detestei, porque eles me mostraram coisas que eu fiquei, gente, eu tava tão maravilhado que eu não vi isso passar. Então, assim, existe essa parte técnica, sim, mas existe essa parte de você deixar fluir, deixar o papo acontecer, para que quem esteja ouvindo em casa, ele também entenda do que a gente esteja falando. Esteja essa conexão, sim. Entendeu? Você acaba de falar isso, tem um público. A gente tá falando de uma coisa que é nichada, quando é nicho tem realmente um público. Mas como mesmo que esse público seja muito forte, como fazer outros públicos entrarem no seu nicho? Como trazer uma perspectiva que não assuste, ao mesmo tempo que traga as informações para quem já conhece o mundo, mas que não assuste quem não conhece de milhões de informações? Como é que a gente pode trazer pessoas novas pro nicho? Cara, eu acho que sendo verdadeiro, sabe? Sendo verdadeiro e entender com quem você tá falando. É claro, quando você tá fazendo isso pessoalmente é muito mais simples. Aí vai o desafio da comunicação, né? Quando você tá na frente de uma pessoa e você entende os trejeitos, você tá entendendo mais ou menos ali a opinião dela, é bem mais simples você tentar contornar, você tentar agradar e trazer. O problema é quando você tem que fazer isso de forma geral. E quando você tenta ser de forma geral, você nunca vai agradar gregos e troianos. Você nem sempre vai conseguir trazer essa pessoa. Mas se você tentar trazer de forma orgânica, ser você, e tentar mostrar os seus pontos de vista sem ofender ninguém, as pessoas acabam se encantando por aquilo. Porque você acaba mostrando um mundo novo. Eu dou exemplo dos meus pais. Meus pais, eles nunca... Minha mãe, ela até gosta de quadrinhos, essas coisas. Incrível. Mas ela não é a senhora nerd, sabe? Mas ela começou a ouvir o meu podcast, e aí vai um pouco de clubismo, né? Porque eu sou filho dela. Mas às vezes ela chega pra mim e fala assim, não, eu quero participar desse negócio aí, eu vou abrir um podcast pra mim, eu quero falar com a galera sobre o que eu gosto, sobre o que eu faço. E às vezes ela vai assistir programas, a gente já recebeu muitos comentários, principalmente quando aconteceu a entrevista com o Nonato Albuquerque,
um público, porque vocês não conhecem o nosso Albuquerque, eu Acho- sei disso. Eu acho que Não, a gente conhece. Não, Assim, conhecer, eu tô falando assim, conhecer a carreira, ter assistido, visto, muito acompanhado. poucas vezes, eu acredito. Pouco, porque vocês são novos e tudo bem, Sim. isso não é uma obrigação de fato. Mas assim, quem conhece ele, que viu ele, é minha tia, é meu tio. Eles têm uma conexão mais forte com ele. Então quando você mostra esse podcast pra ele, eles olham, olha que legal. Aí, vamos ver o que tem mais aqui pra gente. Aí ele viu outras coisas e foram. Eu tenho um tio meu que nunca tinha visto nada da Marvel. E maratonou tudo. Porque foi assistir nossas resenhas e falou, cara, que mundo mágico é esse? Incrível. O que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Isso é importante. É uma forma de trazer um público que não é público, mas talvez goste do conteúdo. Porque quando você fala da saturação, tem uma coisa muito forte, porque o mercado da internet satura. E tudo que é saturado é chato. E tem muita coisa que tá ficando muito chato. Então a gente tá vivendo num mundo em que tá tudo muito saturado. E a gente precisa de uma naturalidade, precisa desse processo de realmente não mentir para si mesmo, de falar, ser natural, pra trazer um público. E mesmo que seja um assunto que esteja muito saturado, a gente trazer ele de uma forma leve e natural. Porque a gente tá falando de assuntos que quando é um público muito fanático. O público nerd, ele fala com força, assim, e satura. Nerd é tudo maluco. A não é gente tem possível. que confessar que satura, como você falou que a gente ia falar um pouco disso um pouco mais na frente, mas como é essa questão de lidar com a saturação, de tentar não saturar, de tentar não se saturar, como você mesmo falou, que você não pode se dar a liberdade de não assistir. Pois é, cara. Assim, por um lado, é muito interessante porque agora a gente é a situação. Entender um pouco da história. E quando eu falo situação direto. Perdão. E quando eu fico trazendo isso à tona, é porque. Eu não sou tão velho, vai. Eu tô aqui dando uma de velhão, mas não sou. Eu tenho 26 anos só. E quando eu estudava, eu tomava um cascudo na cabeça e alguém dizia pra mim, seu nerd. O fato de eu gostar de quadrinhos incomodava muito um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas cometiam, às vezes, e assim, eu não vou aqui exagerar, mas às vezes cometiam situações que psicologicamente me abalavam, entendeu? Você era xingado por ser nerd. Eu lembro que uma vez eu era... Falando aqui dos meus traumas do nada. Eu lembro, do nada, eu uma terapia. Eu lembro que uma vez eu tava na escola e eu tinha acabado de... O meu pai tinha acabado de me dar uma HQ que eu tava esperando muito chegar, que era as Guerras Secretas. E eu incrível, tava vai ser louco pra ler, só que não dava pra ler em casa, porque eu passava o dia fora. Então, assim que eu passei em casa, era de ida pra escola, e eu lembro de estar muito afim, e eu sentar na minha cadeira e eu pensar, se eu pegar essa HQ e abrir, quem tá sentado do meu lado vai rasgar ela. Então, eu precisava... Olha que maluquice. Você pensar nisso, sabe? Que você não pode ler algo que você gosta porque alguém do seu lado vai fazer essa agressão com você. Então, eu não me permitia deixar esse lado nerd acontecer. Aí corta pra 20 anos depois, tá eu dizendo que sou do nicho nerd, que sou um nerd power, sou um nerd sim. E as pessoas olham pra mim com respeito. E as pessoas perguntam pra mim coisas que aconteceram nas HQs. Nossa. Entendeu? Você tem prioridade, você virou a situação. Então, esse é um momento muito mágico pra gente nerd. É um momento muito único. Você poder olhar pra uma criança e você poder ver que ela é nerd e você poder dizer que ela não vai sofrer o que eu sofri. Entendeu? Mas, chegando na parte da saturação... nós somos a situação, mas tudo em demasiado, ele satura mesmo, e ele cansa. Vamos pegar um histórico, né? E tudo é muito cíclico. Tudo acaba e tudo recomeça. Se a gente for pensar no cinema... Eu vou pegar o cinema como exemplo. O cinema dos anos 80 era filme de terror trash e policial sozinho, bigodudo, que enfrentava a cidade. E tudo explodia. Todo mundo saturou disso. Veio os anos 90. Filme teen com filme de terror. Filme de terror sempre tá em alta. Agora que deu abaixo. Filme de terror, filme teen, Alien. Deu uma saturada. Veio os anos 2000. Inteligência artificial. Matrix. Tudo era em volta disso. Saturou. Chegamos no nosso século. Herói. Sim. Tudo é filme de herói.
Tudo é uma HQ nova. Tudo é sobre a Marvel, sobre a DC. Tudo é sobre a Vertigo. Tudo é sobre essa situação. Tá saturando. Tá. Porque a Marvel não tá conseguindo mais entregar a qualidade que tava. Eu tava informando que ano que vem são 25 produções, né? Uhum. A gente passou 10 anos pra ter 25 produções. 23, quando era Vingadores Ultimato, por ali. Exato. Então, 23, assim... 3 produções a cada ano. Antigamente era uma na fase 1 e aí... Exato. Então, assim, isso acaba afetando até a própria qualidade. Então, Demais. quando você chega lá, você se frustra. Aí você começa a regredir e querer ir pra outros lugares. Nossa, Aí quando você vai pra outros lugares, a situação herói, a situação nerd, começa a deixar de ser situação. E o ciclo continua. Então, assim, é muito interessante estar nesse momento, viver esse momento em que eu posso... Eu tenho a felicidade de ver os meus heróis, a minha infância, e ver as histórias que eu gosto no cinema com muita qualidade, mas também é meio chato porque tudo acaba virando só isso e acaba perdendo a unidade, você acaba esmiuçando e fazendo com que o ciclo siga. Falando um pouco sobre essa saturação, acredito que ela também é uma culpa muito dos estudos que a gente sabe que tá dando certo essa coisa de herói. Então eles querem colocar a goela abaixo produção pra gente assistir grana. E Marvel antigamente era focado mais nessa questão da qualidade. Foram anos construindo 10 anos, imagina agora 25 produções em um ano, é uma coisa maluca. E não é só filme, é série, é desenho, é muitas dessas coisas. E a gente sabe que está afetando muito na experiência dos consumidores. Eu acredito que principalmente na área dos efeitos especiais, que tá uma coisa assim horrenda, tá feio de ver, a gente sabe. Agora saiu o She-Hulk. As pessoas elogiaram o primeiro episódio, mas acredito que por causa das críticas que ela sofreu no trailer, eles melhoraram bastante ali. Eu nem assisti direito, porque realmente me saturou. Eu não assisti nem Miss Marvel, não assisti Miss Marvel. Pô, Miss Marvel tá legal. Nossa, não. Dá uma chance, dá uma chance. Assisti pelo TikTok, Assistiu. Foi triste. Mas eu quero saber, legal. pra você, a solução seria produzir menos e focar mais na qualidade? Sim, assim, sim, mas não é nem focar em qualidade, cara, porque quando a gente fala em qualidade, a gente vai bater muito em todos os pequenos quesitos, sabe, de obra. E se a gente for pensar, então quer dizer que o tempo de espera da obra faz com que ela seja melhor? Tem uma produção, essa é uma curiosidade aqui, tem uma produção que ela começou a ser rodada em 2000, ela se chama 2720. Não, 2075. É um filme que ele tá sendo gravado desde 2000 e ele só vai ser estreado em 2075. São 75 anos de produção. Esse vai ser o filme perfeito, então. Porque não tem brecha pra... Não vai ter brecha nenhuma, não é pra ter brecha nenhuma, pelo fato de ser muito longo. Mas eu acho que não é isso, cara. Eu acho que é mais entender que, assim, acaba que a saturação ela acaba ficando também um pouco no nosso peso como fã. Sim. Porque quando a Netflix lança uma série, o Stranger Things, ela lança todos os episódios de uma vez. Você assiste em um dia. Sim. E você quer a próxima temporada na semana seguinte. Sendo que não é assim que funciona. Então a gente acaba pressionando. Meio que é um ciclo, sabe? Você pressiona as indústrias pressionam você e acaba ficando isso em massa. Mas a solução... eu acho que não há diminuição de tempo, aumento de tempo, mas eu acho no foco na qualidade de roteiro, porque eu sinto muita falta de um roteiro bom em boa parte disso. Star Wars tem sofrido muito com roteiro, ou séries grandes com roteiro. Eu não vou nem falar de Marvel, porque a gente tem Eternos, que é horrível. Eu amei Eternos. Ah, não, cara. Você gostou de Miss Tem uma Marvel? coisa que pra mim é muito forte. Eternos é muito Tem uma coisa ruim. que é muito Eles estão forte. tentando ignorar Eternos. Tem uma Eu coisa que é amo muito Eternos. forte nesse universo pra mim, porque Eu amo Eternos. eu não consumo esse universo. Não é que eu não gosto, tem muita coisa que eu gosto, mas é muito pontual, é isso ou aquilo. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Estão visando lucro pra públicos que é aquilo pra fora do nicho. Eu acho que quando eu assisto coisas e eu gosto, são coisas que estão totalmente fora do nicho da Marvel em si, daquilo que era o propósito no começo. São coisas que... Porque a Marvel em si, as coisas de super-herói, não é o que me fascina. Mas tem umas fugas deles ali com outras temáticas que querem ir pra um lado, pra outro, que vão me fascinar, mas que não tem nada a ver com o propósito
da marca, da Marvel. Sim, Isso é muito ruim para os fãs, porque perde tanto a qualidade, o controle do conteúdo, perde muita coisa que é muito importante para acho que uma indústria do cinema que tem um nome tão pesado hoje em dia, fazer. Eu acho que quando eu vou ver no cinema esses filmes que estão realmente hitados no TikTok, é literalmente só isso que eu quero ver, porque eu quero seguir só para entender, para poder ficar ainda no mundo entendendo, podendo conversar com outras pessoas, mas não é uma coisa que me chama atenção, porque a qualidade, e muitas vezes as qualidades do que eu gosto são as piores, porque é o que me chama atenção, porque eu não quero ver, sei lá, Homem-Aranha de cabeça pra baixo, porque não é isso que me fascina. Eu gosto, sei lá, da WandaVision, porque é uma coisa que vem pra um universo que não necessariamente você tem que gostar do super-herói. É uma coisa muito legal, tem uma história, curva, né? Tem uma história incrível que eu amei, mas não é, tipo, não é como se eu fosse assistir Doutor Estranho, como assisti esse último filme e fosse, tipo, uau! Não, tipo, eu gostei do filme porque tem a Wanda, porque ela me pegou de WandaVision, entendeu? Então tem esse propósito. Então o que a gente faz pra tentar realmente pressionar uma marca que a gente sabe que tem um grande nome como fã, porque a gente vê que tem muita gente fazendo isso da forma errada? Como é o consumo consciente dessa indústria? Como deve ser o consumo consciente? Cara, consumo consciente é muito complicado de você dizer, porque assim, quando você é fã e quando você gosta, você vai acabar querendo consumir, porque virou uma máquina, Sim. sabe? O que eu faço parte dessa roda também. Não só como consumidor, mas como criador de conteúdo. Porque o criador de conteúdo e essa facilidade da informação que fez com que tudo hoje fosse big deal, fosse grande esperado, tudo é blockbuster, entendeu? Nossa. Eu lembro que quando eu era mais jovem, quando tinha um lançamento no cinema, a gente via na TV, faltando 2 dias, e a gente só ia ver depois de muito tempo, porque, né, o cinema não era tão acessível, etc, etc. Então, quando você faz parte dessa roda, dizer o que é um consumo consciente fica muito delicado, até mesmo complicado, porque o que seria saudável para cada um vai delimitar muito. Pra mim pode ser muito saudável eu assistir todos os filmes da Marvel, eu sei de toda a timeline, sei de tudo. E pra mim, fica ok, eu acho tranquilo isso. Mas pra você, não. Pra você já olha assim, pô, cara, não tem outros filmes, o Coppola não tá lançando mais filme, não. O Martin Scorsese parou, o Tarantino não tá fazendo mais filme. Pois é. Se bem que nenhum deles são lançando nada. Tem isso muito forte. Mas você falou coisa desse consumo consciente, mas ainda me preocupa muito, porque eu vejo pessoas que o consumo não é nem consciente mais. É um consumo único, é só isso. Não é preocupante só isso? Talvez você tenha tocado num ponto. Talvez realmente você ter como base só isso, você vai acabar criando uma unilateralidade. Ixi, minha dicção tá horrível hoje. E você vai acabar criando essa forma de visão única que você não vai conseguir ter uma visão crítica, porque para aquilo você tá a parada das sombras do Platão lá, né? Você não sabe o que é a realidade porque a sua vida inteira você só viu sombras. Então, quando você consome outras coisas, e até é importante, você cria um senso crítico. Eu acho que é por isso que a gente consegue ter essa neutralidade, porque eu sou um fã de cinema e eu consumo cinema há muito tempo. Tem filme que eu assisti, que eu assisti com a minha mãe não lembra. Tava esses dias dizendo pra ela, mãe, tal episódio me lembrou muito de Sin City. Aí ela, assim, o quê? Eu, Sin City, mãe, era o filme favorito da senhora. Ela, é verdade, era meu, eu gostava, isso não é tão ruim. Porque outras coisas começam a ter. Então, assim, eu concordo contigo quando você fala sobre esse consumo consciente, ser esse consumo mais abrangente. Até porque o mundo não é só isso, e o mundo nerd não é só Marvel. Sim. A gente tá falando de uma coisa que Sim. É muito doentio, pode ser muito doentio. Porque tem gente que vive o mundo como se tivesse o Batman, como se tivesse qualquer pessoa, enfim, o Thor, sei lá, quem mais é da Marvel, sei lá, o Homem-Aranha agora é da Marvel. Eu sei, eu falei como um super-herói, mas é como se tivesse um pessoal aqui com um capa que tipo, pudesse proteger e fica num mundo que muitas vezes vai só pro virtual ou só pra aquela coisa da tela. E pra mim é muito preocupante porque eu acho que o propósito do mundo nerd não é esse, o propósito não é ficar numa coisa só isso focado. Eu acho que quando a gente fala do mundo nerd, eu acho que a gente tá falando de uma coisa muito legal que é conhecimento. Eu acho que esses filmes têm muito conhecimento. Eu acho que
pro cara fazer um filme do Homem-Aranha, ele tem que estudar muita biologia pra entender o que é uma aranha, entender o que é uma teia, tem que estudar muita física pra entender o que ou no que, às vezes quebra, às vezes não vai, mas tem muito conhecimento por trás disso. Eu acho que as pessoas que estão vendo isso, muitas vezes também querem entender muito dessas coisas. Tu falou um pouco sobre outros papos que são abordados no podcast, como o papo do nazismo. História é muito importante, tem coisa que é muito maior do que só um universo tão nichado. Porque muitas vezes as pessoas vão só pra um, sabe? Eu acho que eu não tô falando necessariamente só do nerd. Eu acho que quando a gente fica só em um, é muito problemático. Eu acho que se você escuta só um artista, um cantor, vê só uma banda, eu acho tudo isso muito problemático. E até meio tendencioso, sabe? Porque a gente acaba percebendo isso, porque quando eu vou fazer qualquer entrevista ou sou recebido em qualquer lugar que não seja do nicho nerd, sempre me perguntam, e aí a Marvel? Aí eu fico, vou falar pra Marvel. 50ª vez, vamos lá. A Marvel se perdeu. Aí quando você tá com outros, você acaba falando de outras coisas, percebendo de outras coisas. E eu concordo contigo nessa questão de abrir mais o leque. E não só do mundo nerd, não. Eu acho que a gente podia abrir mais o leque em todos os ramos. Eu acho que o brasileiro, ele tem essa gana de ser muito hiperfocado, sabe? Em determinadas coisas, né? Tanto é que se você for perceber, boa parte desses grandes criadores falam que as obras deles primeiro bombou aqui. Sandman foi o primeiro público a bombar, foi em Brasil. Entendeu? Foi o primeiro a entender. Todo mundo deu Chris. Brasil. Sei lá, vamos lá, Tartaruga Ninja, Brasil. O Maluco no Pedaço, Brasil. Eu para Duas Crianças, Brasil. Então, assim, se você for pegar todas essas obras que são de fora, elas sempre são muito bombadas aqui, porque o brasileiro, ele hiperfoca em alguma coisa sempre, entendeu? Agora a gente tem, desde a década de 90 aí, o brasileiro só escuta sertanejo. E não eu fico pensando, poxa, tem tanta coisa rolando por aí. Se a gente for pegar os top 1 do Spotify, só é sertanejo. Então, assim, o brasileiro é muito hiperfocado no que ele faz. E isso acaba gerando esse pequeno processo de saturação. Eu acho que a palavra saturação aqui já tá saturando também. Que cringe. Faz tempo, a gente deixou de usar essa palavra faz muito tempo que tá saturada. Nem sei qual outra palavra usar. Qual outra palavra usar pra saturação? Processo de inchaço. Talvez. Fiquei pensando, você explicou já pra gente o que significa Oni e Oni, mas para as pessoas que estão assistindo ou escutando, eu queria entender como surgiu o nome da sua empresa. Essa história é legal, pra quem não sabe, Oni, O-N-I-I, em japonês significa irmão, e você pode ser dito como Oni-chan, né? Você vai ver muito meme de Oni-chan, não, mas a palavra Oni-chan é uma palavra séria, sabe? Ela é usada para irmão querido, ela é uma palavra carinhosa, que é usado para irmão, etc, etc. E eu ganhei esse apelido por causa de um grupo de amigos, e eles me chamavam de Oninho, de Oninho. Inclusive eu consigo separar a minha vida bem. Quem me conhece do trabalho e de casa, me chama de Paulo Victor. Quem me conhece da internet, me chama de Onin. Então eu consigo ver bem. Se eu tô na rua, alguém chama Onin, aí opa, essa pessoa não conhece a internet. Entendi. Então já tenho essa diferenciação. Da onde vem a palavra Universe? Universe, cara, eu jogava RPG. Olha o nível da nerdice. Eu jogava RPG de WhatsApp. Só pior. Era só muito piora, bom. RPG de WhatsApp. Eu também. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Caraca, não é outro nível aqui de nerdice. Ó, o que acontece? Se juntava um grupo, você sabe o que é RPG, né? Roleplay Game. Se juntava um grupo, criavam as regras e era tudo digitado, tudo escrito. Triste. Depois eu mostro pra vocês, é bem legal. Assim, E o pior, que quando eu comecei a jogar, eu achava que era uma parada assim, bem nichada. Não é. Tem tutorial no YouTube de como jogar, tem grupos gigantescos e tal, grupos maravilhosos. Então, assim, inclusive até, não sei se vai chegar neles, talvez sim, porque eu vou mandar isso pro André. Dar um beijo pra galera do SS, Arms Alpha Athena, que era o primeiro RPG que eu comecei da mesa. E quando eu comecei, tinha esse cara chamado Diego. Eu até já citei ele aqui mais cedo, que ele mora em São Paulo. Até tem outra história muito engraçada do Diego. Depois você conta. Eu posso contar logo em seguida dessa. Isso. O Diego, ele é um cara maluco, assim, fora da casinha total. E eu e ele eram responsáveis pra criar um mundo de RPG, criar as histórias, a lore. E a gente nunca se contentou em ter coisas copiadas. A gente jogava RPG de Cavaleiros do Zodíaco. A gente não gostava de pegar a mesma história, que já tá lá, vamos escrever a nossa, vamos escrever como a gente faria e tal.
E uma vez, escrevendo eu e ele mora em São Paulo, eu moro aqui em Fortaleza, a gente tava em cal, escrevendo e tudo. E ele fala assim, e eu escrevi umas paradas, mandei pra ele. Aí ele, caraca, Paulo, tu é maluco, tu escreve muito bem, não sei o que, não sei o que. Paulo não, perdão, Oni. Caraca, Oni, tu escreve muito bem, não sei o que, não sei o que. Na tua cabeça existe um universo. Aí aquilo ficou na minha cabeça, é um universo. Isso foi uns 2 anos antes da Universo iniciar. Aquilo ficou na cabeça, é um universo, que legal esse nome. Anotei um papelzinho e tal, guardei numa caixa. Caixa de ideias que eu nunca vou usar, e nomes inúteis. Aí eu guardei lá, aí eu fui abrir o podcast e tal. Cara, eu quero mostrar o que pro meu público? Eu quero mostrar o que pra galera? A galera não quer saber o meu ponto de vista das coisas? Então eu vou mostrar a loucura que existe na cabeça de Onin. Aí eu botei Universo. E hoje existe a Universo, a loucura que existe na cabeça de Onin. Caraca, mas agora conta a história engraçada do cara que eu fiquei curioso. Não, mas não é tão engraçado assim, agora pensando bem. Eu conheço o Diego, sei lá, tem 7, 8, bons 10 anos. Isso por WhatsApp, porque a gente jogava RPG por WhatsApp. Sempre foi um amiguíssimo e tal. Só que, por jogar RPG de WhatsApp, eu nunca me interessei muito pela vida pessoal dele, sabe? Assim, ele tem um pai e uma mãe, isso pra mim satisfazia. A gente jogava muito RPG, então a gente não era muito ligado na vida pessoal um do outro, com o que trabalhava, etc. Era bem rasa, a relação era muito forte, por conta do RPG, a gente falava muito, jogava muito, mas era muito rasa no sentido de conhecer muito a vida pessoal do outro. Abre-se a Universe, a gente começa a conversar sobre a Universe, aí ele fala assim pra mim, cara, a gente podia pedir pro meu pai pra agenciar a gente e colocar a gente em outros lugares e tal e tudo. Aí eu, massa, mas teu pai é empresário? Ele já trabalha com empresário. Inclusive, ele é empresário da minha tia. Aí eu, que tia? É da Sheila Mello. Eu, pera ainda. Vocês não devem conhecer, porque vocês são muito jovens. Sheila Mello, pra ficar roda de nota-pé. A nota de rodapé aí pra quem é jovem, Sheila Mello era ex-bailarina do El Chan, do grupo do Meu da Deus! Aí eu fiquei, não, eu te conheço há 10 anos e tu nunca pensou em me dizer, olha, eu sou sobrinho da Sheila Mello. Ele, não, nunca achei importante. Tá bom. É maluco. Paulo, conversando um pouco, ouvindo um pouco a sua trajetória, você falou que tinha medo, muitas vezes, dessa cultura, da sua cultura nerd, quando mais jovem. E eu quero saber como é hoje estar sentado num podcast, conversando com outras pessoas para um público nerd. Hoje, se empoderar como nerd, se entender como nerd e falar, eu sou nerd sem medo, e trazer outras pessoas para esse caminho, enfim, levar outras pessoas para me dar aceitação e de se entender mesmo, acho que é muito importante. Como é que você se sente hoje em dia? Cara, é gratificante demais. É gratificante demais. Eu sempre falo isso com a galera lá da Universe, né? Quando a gente começou, a gente sabia que ia ser... realmente era feito para amigo. Aí tem muita gente que fala assim, não, a gente começou pequeno sem pensar em nada. Não, a pessoa começou pequeno sem pensar em nada, com 5 empresários, 30 patrocinadores, como é que não ia dar em nada, né? A gente começou do zero, a gente começou sem nada de fato, a gente começou só no desejo de juntar, registrar nossas conversas e mostrar para os amigos e mostrar mesmo. E depois de um tempo, aquilo se tornou meio que a minha terapia, sabe? Sentar com os meus amigos, falar sobre coisas que a gente gosta, sobre o nosso dia a dia, fazer piadas, ter mesmas experiências, situações que a gente jamais aconteceria, falar com ídolos e sentar e ter essa propriedade. E quando a gente fala assim, mas você está se dando essa própria essa propriedade do nicho nerd, né? Você sentado ali com seus amigos e você acha que você é bom. Aí a gente transpõe para números. Eu sei que é muito frio e a frieza dos números ela acaba te distanciando. Mas quando a gente atingiu 10 ouvintes, eu comecei a chorar na minha casa. Falei, caraca, tem 10. Quando a gente abriu ao público, de fato, né? Atingiu 10 ouvintes, eu fiquei, caraca, tem 10 pessoas que pararam a vida delas pra ouvir as minhas groselhas, pra ouvir o que meus amigos têm a dizer. Isso me deixou muito contente. Agora a gente tá atingindo a marca de 900 mil pessoas ouvindo a Universe em 23 países. E isso, quando fala assim, você fala, caraca, é um número alto, né? Mas eu lembro de ter chorado com 10 pessoas. Isso pra mim é inacreditável. Até hoje eu fico me beliscando. Por que essas pessoas escutam a gente? Por que elas gostam da gente? O que faz levar? Eu sinceramente não sei dizer qual é a fórmula. Mas a gente continua fazendo um trabalho com toda a diligência, com toda a responsabilidade, tentando ser o mais nós possível.
sabe? E é muito bom você sentar e você poder dizer, cara, eu sou nerd, eu tô fazendo o que eu gosto, trabalho com o que eu me identifico, eu consigo encontrar os meus pares, eles olharem pra mim com admiração e eu poder retornar. Sábado passado, nós estávamos com o VMZ. Ele é mais da geração de vocês, assim. Eu já vi o nome em algum lugar, que nem eu falei, no Nato. Eu também. Mas o VMZ, ele é um rapper de anime. Então, peraí. Ele é um rapper. Não cheguei a esse nível. É tipo Taos? É tipo Taos. Ele tá ali entre Taos e 7 minutos. Imaginei. 1.630.000. E a gente esteve com ele. Eu me sinto tão velho, Ele é porque eu não daqui de conheço Fortaleza. ninguém, meu Deus. Cara, sabia não, caraca. A gente esteve com ele lá no Iguatemi, no shopping, no estúdio que tem lá. E foi muito legal a entrevista com ele. E quando você for ver o público ali no chat, boa parte, é claro, tietando ele, mas tinha uma galera tietando a gente, dando chancela pro trabalho. E isso, em todos os âmbitos, é muito gratificante, sabe? Vocês sentarem aqui todos os dias e fazerem um trabalho desse, eu imagino que para vocês dão esse ânimo, essa vontade de sair de casa para vir. Qual é a história que eu vou ouvir hoje? Com quem eu vou conversar hoje? Qual é a forma que a gente vai se comunicar? Sim. E é o mesmo sentimento que a gente tem. Entendeu? Quando a gente se pega pensando, porra, perdão. Sem problema. Deixa eu sair. E fica pensando, pô, a gente tem toda uma história que era pra fazer com que a gente saísse disso. E hoje a gente é olhado com admiração exatamente pelo mesmo motivo. Sim. Então, isso é muito importante. Assim, é difícil. Eu fico até um pouco emocionado porque você olha a trajetória e você fica pensando que ser nerd hoje não é mais motivo de risada. Hoje é motivo da pessoa. Hoje é um elogio. Né? Eu tava passando na frente de uma escola aí alguém falou assim, não, ele não é inteligente não, ele é nerd. Aí eu, Agora uma dúvida mais pessoal minha mesmo. Eu quero entender sobre o público, mais o público geek cearense, porque eu particularmente só vejo eles de fato nas estreias de grandes blockbusters e nos eventos como o Sana. Mas onde é que tá esse povo? Eu quero conversar com eles, eu quero entender, eu quero dialogar, eu quero discutir. Onde é que tá? Cara, ele tá em todo lugar. É só você sentir que... chega perto de alguém, não tá usando Rexona? Tô brincando, atenção, piada, humor. Eu falo muito lá na Universo que otaku é tudo... Sim. Não, mas isso, gente. É porque assim, a gente é da classe, a gente pode brincar. Mas assim, então por aí, cara. Então em todo lugar. Esse mesmo sentimento. O último Sana, a gente foi convidado pra estar lá como imprensa, né? Que nós estivemos... Esse último agora desse ano? Esse agora. Esse recente. Só um instante, tô me ligando. E eu preciso desligar. Me perdoem do meio da coisa. Deu certo? Tem muita gente... Meu celular muito famoso, né? Meu celular é uma droga, não para. 900 mil. Não, 900 mil pessoas aí te ligando. Não, tá maluco. Eu teria quitado já da produção de conteúdo. Gente, tem uma coisa, desculpa, você que faz um pouco isso, mas tem uma coisa que me irrita, é a gente me ligar. Eu fico assim, pra morrer, alguém me liga, eu atendo. Se não for assim, estou morrendo e só você pode me salvar... Eu não consigo atender, eu tenho uma ansiedade assim do celular, de sei lá, qual informação vai vir, eu não consigo. Eu fico maluco, assim, Aí, cara, a gente transpõe, ele abriu aqui o Instagram da Onivers e a gente só tem 555 seguidores. Se alguém conseguir me ajudar a transpor de um pra outro, que eu não consigo, eu sou péssimo no Instagram. Meu Instagram é horrível, assim, é terrível. Eu realmente não sei fazer a diferença de um pra outro. Mas tu tinha perguntado, desculpa, porque eu acabei me perdendo aqui, devagando na... Eu perguntei onde está o público cearense. Onde está o público nerd. Cara, tá em todo lugar. Ele tá em todo lugar por Fortaleza, ele pode estar do teu lado, ele mora na tua casa, ele pode ser teu amigo, ele finge que não é. E acredita, tem muita gente que finge que não é geek. Tem muita gente que finge que não faz o que faz, que não faz o que gosta. Ainda hoje, o que é um grande problema. Porque hoje, apesar de ser situação, hoje apesar de ser moda você ser nerd, hoje apesar de você ir em toda... Pô, eu tava indo nessas lojas grandes, Riachuelo, etc. A galera que tá mais velha, que chegou aqui, tem cara de mais velho, vai me ajudar com isso. Quando a gente precisava comprar roupa de... Eu 23 anos. Eu tô 26, a gente tá... Mentira. A gente...
A gente pra comprar blusa de anime, a gente tinha que ir lá na galeria do rock, porque só vendia lá. Isso é verdade. Pra mim, galera do rock só serve pra aplicar piercing e fazer tatuagem. Hoje isso, mas na nossa E de época, procedência duvidosa. Quando eu era adolescente, pra comprar blusa de anime, você tinha que ir na galeria do rock, porque não tinha outra. Ou tem muita sorte de achar alguma feirinha de rua que vendesse ali no centro. Hoje, eu entrei na Riachuelo, não sei se pode falar a marca, pode? Entrei ali na Riachuelo, toda a primeira vitrine gigantesca só é Madara, Naruto, Vegeta, Goku, aí eu... O que tá acontecendo aqui? Eu lembro que quando lançou uma campanha da C&A, das blusas dos Power Rangers, esgotou em 3 horas. Comprei. Entendeu? Hoje você vai na vitrine da C&A, só é coisa de otaku, Marvel, Disney. Então assim, ser nerd hoje é a situação, é a moda. E tem gente que se esconde, por isso que você não acha. É por isso que quando você vai no Santos, você fica, meu Deus, não são tanta gente que não usa desodorante. É só a tacada, gigantesco. 74 mil pessoas na última edição. Entendeu? A gente teve a felicidade de receber o diretor do Sana lá no nosso podcast, o Ricardo Borgaide. Vou dar um beijo pra ele. É maravilhoso. E ele tava contando pra gente que essa foi a primeira edição, desde que mudaram pra coisa, que os ingressos esgotaram. Nossa. Entendeu? As pessoas, eles precisaram pagar, não tinha mais ingresso, não tinha mais pulseira pra galera entrar. Isso não acontecia no Sana desde a época que era no centro de convenções. Entendeu? É muita Não gente. foi no centro? Pera, é isso que eu ia perguntar. Não foi no centro hoje, dessa vez? É porque assim, o centro de convenções... É porque eles são jovens, eu tenho que lembrar disso. O centro de convenções do Ceará fica ali do lado da Unifor. Ele era o antigo Big Deal de eventos. Depois que foi criado o centro de eventos do Ceará, o centro de convenções foi deixado de lado. E, Entendeu? Paulo, me conta uma coisa. A gente tá falando de um público muito grande. Eu quero muito saber de onde é que vem essa identificação. Por que existe esse público? Cara, essa identificação vem porque, como eu te falei, todo mundo é um pouco nerd em alguma sim, coisa. Com certeza. E hoje, cada vez mais exacerbado esse nicho. Antigamente, a palavra nerd, englobava o cara que gostava de... O cara, pra ser nerd, ser considerado nerd, o cara tinha que gostar de quadrinhos, de videogame, entender de computação, tinha que ser ninja, tinha que gostar de anime, tinha que gostar não sei o que, tinha que gostar não sei o que, tinha que não sei o que. Aí fechava o nerd. Aí depois criou o geek. O que é o geek? É o cara só que gosta de tecnologia aí, ele gosta de computador, ele bota muita pasta térmica no processador e queima o computador. Então esse é o geek. Aí depois veio o music, que é o cara que só gosta de música, que é o nerd de música. É o cara que sabe que o disco do Belchior é uma resposta ao disco do Caetano Veloso. Tô muito desatualizado, nossa. Aí depois veio o cara que não, gente, pra vocês terem ideia de como tá nichado, tem nicho dentro do mundo nerd, que é de pessoas que só gostam de cabo de... Hã? Cabo. Cabo. É tipo os caras que gostam de ônibus. Exato. O cara que gosta de ônibus. O 73 é melhor do que o 52, porque ele roda não sei quantos quilômetros e a atração do carro. Então assim... E também esse cara que gosta de carro. Então assim, o nerd, ele vai se afunilando ao ponto de todo mundo ser um pouco nerd. E essa identificação acaba vindo porque quando a produção faz isso, ela faz sabendo dessa fragilidade do nerd, desse nicho nerd. Então é um lugar de apoio. Esse lugar de apoio. Também porque a gente cresceu vendo essas grandes obras. Star Wars foi, e na minha opinião, continua sendo a maior produção de cultura pop que a gente tem no mundo. É uma produção, cara, que vem de 79. Me diz um filme, uma série que é lançada até hoje, depois de One Piece, que vem de 79. Talvez Doctor Eu ia Who. pesquisar Doctor Who, mas Doctor eu Who, mas ninguém preferi... Desculpa fazer os fãs do Doctor Who, mas... Repete. Então, assim, a gente tem obras que atravessam o escopo da importância do cinema e acaba virando afetivo. Querendo ou não, quando você é criança, os seus primeiros contatos é com a Barbie, é com Hot Wheels, Backyardigans. com os Backyardigans hoje, né? É com os Backyardigans. Hoje? Pra mim isso era antigo.
com o Superman, com o Batman, com a Mulher Maravilha, Homem-Aranha. com o Homem-Aranha, com o Legado. Aí quando você pega toda essa memória afetiva e, querendo ou não, você transpõe isso pra tela, aí você fica, caraca, olha aquele herói que só tinha um bonequinho não articulado, que você tinha que, qualquer coisa ele quebrava. Agora eu tô vendo ele na tela ali com uma grande produção. Não é mais o Jurassic Park, ou o Avatar, ou Matrix, ou sei lá, o Todo Mundo em Pânico, que tem mais uma produção melhor do que tinha X-Men. É o contrário, entendeu? Então essa identificação acaba sendo muito emocional. Cara, eu chorei que nem uma criança no final de Ultimato. Quando ele puxa... O Capitão América grita Avengers e pula, Gente, eu não eu fiquei escutei. gritando. Então, Eu fiquei eu gritando, fora, tá? assemble, assemble, assemble. Eu demorei 10 anos pra ouvir isso no cinema. Então, tá vendo? Deixa eu até de lembrar, me dá o meu emocional vai ao frenesi. Aí quando você chega lá e ele fala assemble e você vê aquela imagem que parece um frame tirado direto dos quadrinhos que tem um monte, tem um guaxinim, tem um pato, tem um deus, tem um monte de gente voando. É um negócio que não faz sentido nenhum, mas te deixa tão emocionado que acaba te pegando, cara. E querendo ou não, você acaba trazendo muitos sentimentos. E, gente, eu falo demais. Eu sinto isso muito forte com as coisas assim, muito nada a ver. Shark Boy Lava Girl é um filme que eu... Poxa, não. Meu Deus. Nossa. Se fazem um Antigo. remake Eu- de Shark Boy Lava Cara, Girl. Fizeram? Não, aquilo não vale. Aquilo é dos Vale? filhos. Não. É uma continuação. Assim, Sai. depois. Não. Não é Fizeram? Você é Netflix. Não, fizeram não. Agora eu tô em dúvida, fizeram que se fez. Eles mas- aparecem, mas não é nem eles, não vale Mas a eles estão pena. lá. Não é eles, é tudo mentira. Se fizerem, vai ser muito bom. Mas sério, Vai não não, mas tudo procura, Paulo, por favor. É que nem Lazy Town, né? Se fizesse Lazy Town de novo. Nossa, ia ser incrível. Ia ser incrível. Cara. Quer dizer, não sei, porque Lazy Town eu não me. Ó, Não, hoje em dia ia tem ser certas cancelado. coisas É que. isso aqui? Hoje em dia ia É, ser sim. cancelado. Esse aqui é o remake? Não vale a Não, pena. eles aparecem. mas- Eles aparecem, mas é dos filhos dele, então a história é É. pra criança. Ah, então realmente não vale Tipo, a pena. Shark Boy Lava Girl não é feito pra adulto. Não, mas é pra criança, tipo, a ametista, minha irmã de 6 anos, entendeu? Tipo, é uma história muito infantil, realmente. Porque assim, cara, existe a regra dos 5 anos. Tu sabe disso, né? Não. Que- Nunca. Essa regra, gente, aí eu preciso realmente. Essa regra é real, porque eu já caí nela. Nunca veja nada depois de 5 anos. Exemplo, eu amava de paixão aquele catavento. A galera mais velha aqui vai me ajudar. O catavento que passava na TV Cultura, que era a tia Preguiça, que contava histórias do nosso folclore pro Pra um catavento. não, o nome do tá. programa era Catavento, que era contação de histórias. Aí eu adorava, eu achava aquilo, a minha imaginação ia à loucura, porque era tudo feito bonequinho. Aí, hoje mais velho, eu fui assistir e eu fiquei, caraca, que programa chato. Que É isso parada chata. Como é que eu gostava disso? Mas é muito louco, porque tem, tipo, coisas que são muito afetivas e hoje em dia se tornaram esses pontos afetivos Chaves. Eu amo Chaves. É, tipo, se eu tô muito mal hoje em dia, eu vou botar Chaves pra tem assistir. coisas que fogem da regra de 5 anos. Pontos Tem fora co- da Não, curva. até Shark Boy Lava Girl, às vezes eu boto pra eu assistir porque eu gosto muito. Traz É um remake, né? uma coisa. Hã? Não um remake. Não. Realmente. Traz você- uma coisa da afetividade, de eu lembrar, tipo, meu Deus, sessão da tarde, eu tô assistindo isso e eu era muito feliz, uau. Voltar É. pra essa coisa da infância é muito Realmente massa. você gosta da parada, porque não é bom, não. Nossa, cara, quando eu vi aquele relógio enorme com aquela cara, Ah, aquilo ali e era quando um eu, pesadelo. é incrível, nossa. triste. Eu amava. Ainda Eu acho que esse universo, ele é muito realmente afetivo. As pessoas, elas se ele é apegam realmente demais. muito mais afetivo do que de fato crível. Uhum. Porque se a gente for ver tecnicamente, existem muitas críticas de cineastas e tal, de que filme de herói não é cinema. É claro, acaba passando por uma questão de ego, né? Porque o que é a arte? É muito difícil dizer isso. Picasso já foi considerado que ele não era um pintor. Mozart já foi dito que o que ele fazia não era música. E hoje é o que a gente tem de seres celestes da arte. Então, vai muito da questão do momento, do entendimento e etc. E a gente está vivendo esse momento, esse entendimento. Então, quando você chega nesse momento da crítica e etc., às vezes você acaba deixando passar, porque foi tão bom ver aquilo, foi tão legal, foi tão conectivo ver. Cara, eu lembro que eu fui assistir, como é o nome? Pantera Negra, pela primeira vez.
É o melhor filme da Marvel disparado. Melhor. Assim, incrível. Tecnicamente falando, representatividade. Ele veio no momento certo. Ele não foi feito assim, vamos fazer um filme de representatividade aqui, falar sobre o povo africano, os povos oriundos, vamos botar o herói negro da Marvel, porque a gente precisa lacrar. Não, ele vem no momento certo e ele acaba despontando. Eu lembro que na sessão que eu tava, tinha 2 meninos negros e tal, que estavam com seus mães, seus pais e etc. E os 2 meninos, quando viram o T'Challa, eles gritaram e diziam assim, mãe, sou eu, mãe, sou eu, mãe, sou eu. Então, assim, você consegue entender como aquilo te arrebata, sabe? Como aquilo te traz, como aquilo te comove, te move. Tem um TikTok que eu acho maravilhoso, que é um grupo de rapazes que estão indo ver o cartaz do filme. E eles ficam gritando, cara, então essa é a sensação que os brancos têm quando vem o cartaz de herói? É essa sensação de saber que esse herói sou eu posso ser isso, entendeu? Essa sensação. Então, assim, poucos filmes, pouco se preocupa com isso na indústria do cinema. E os filmes de herói, felizmente, conseguem ter essa curva, sabe? Então, assim, você não consegue olhar pro Mel Gibson e pensar, pô, será que eu sou o Mel Gibson? É meio distante, ele é um velho de quase 60 anos ali, brigando, lutando, e o velho não toma um tiro, que nem o Steven Seagal. E, assim, eu sou o primeiro a tomar bala em um filme desse. Mas quando você chega nesse momento, você acaba se apoderando e é esse o sentimento. A gente tá aqui quase encerrando, já deu 1 hora de programa. Eu queria sério? muito que você Pô, deixasse legal. pro pessoal que tá assistindo dicas, o que é que tá em alta agora no mundo nerd. Vamos lá. Alta. Assista o Sandman, muito bom. Muito Tô bom. terminando. Muito bom. Inclusive, a Netflix lançou 8 episódios. então Tem são 12 9. agora, eu acho, né? Era só um. Ele só lançou mais um, Só né? lançou Episódio. mais um. Mas Foi. duas histórias, se eu não me engano. Dentro do episódio? Eu vi que tinham 12 não vi episódios. ainda. Eu já gravei episódio de É muito bom. de Sandman, Uma das então coisas não... que eu achei muito legal é porque eu esqueci que eu tava assistindo Sandman. Porque eles iam pra umas histórias, eles focavam tanto dentro da história que eu esqueci que era uma série do cara dos sonhos, enfim. Então aqui, pra finalizar o que tá em alta no mundo nerd, Sandman, saiu ontem, House of Dragons, na HBO. Fica muito bom a indicação aí, apesar de não ter sido flopadozinho, mas saiu Dragon Ball. Tá bem divertidozinho. Não é o melhor filme do mundo, é um filme pra assistir com a família, é bem pipoca mesmo. Mas ele é bom pra você dar uma desparecida, dar uma relaxada na mente. E a Universe, escutar a Universe lá, a Universe Podcast, né? Vários programas, várias entrevistas legais. Recente nós tivemos com o VMZ, nós já tivemos com vários dubladores, já tivemos com o Nonato Albuquerque, já tivemos... Então, assim, tudo que você quiser de informação, achar... Paulo, eu gosto de história, a gente tem episódio sobre história. Eu gosto de arquitetura, a gente tem episódio sobre arquitetura. A gente quer falar sobre filme, eu quero saber o que vocês acharam de Star Wars, também tem. Então, confere lá, toda semana no Spotify, toda semana a gente tá tentando chegar no YouTube, mas a gente tá tentando sempre chegar lá. Muito obrigado, foi muito massa. Foi muito Valeu, legal. Paulo. Eu realmente fico muito feliz de a gente ter tido esse papo, né? A gente foi de 8 a 80, assim, minutos. A gente Sim. conversou sobre muitas coisas, de Shark Boy, a Lava Girl, e, enfim, muitas coisas, enfim. Mas eu fico muito feliz, realmente, porque foi um papo muito legal com o intuito de um público que a gente quer alcançar, que é nós, público jovem, levar uma conversa a eles. A Casa de Vovó Dedé tem esse propósito. A gente não falou muito dela, mas, enfim, pelo que pouco você pôde conhecer aqui, Maravilhosa. a gente tem um propósito de trazer o jovem pro topo. Então é muito bacana quando a gente traz esse assunto que é muito jovem pra um espaço como a Casa de Vovó Dedé. Então eu fico muito feliz, conheça o espaço, traga mais pessoas Sim, e virei fale mais vezes. da Casa de Vovó Dedé. Muito obrigado. Da mesma forma que a Amanda, eu também quero muito agradecer, mas não é muito longo, eu quero muito realmente agradecer porque você trouxe um papo muito leve, muito divertido. E tipo, passou 1 hora tão rápido, sabe? Pois é. E tem muita coisa pra contar. Eu quero realmente que você venha uma segunda vez pra fazer a parte 2. Bem assim, me comprometo. Também quero desejar todo o sucesso do mundo pro seu podcast. Obrigado. E é isso. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer. Eu amei de verdade esse papo, foi um dos melhores que eu já tive aqui, porque sempre vem músico e eles dois se identificam bastante quando vem a pessoa da minha área. Eu fico tipo, isso A que eu nerdaiada quero, se entende, isso, né? É tipo uma coisa Sim. muito boa, é incrível, é uma identificação muito bacana. Não somente com os personagens, mas com o público, essa coisa da
identificação, da troca, uma coisa muito bacana, e a gente pode ver pessoas completamente diferentes, mas com gostos semelhantes, conversando de uma maneira incrível. Eu acho que isso é muito bacana, e foi isso que a gente fez aqui. O Yamandu e o Pedro também não são muito desse nicho, mas acabam que eles também consumem muitas das coisas, e a gente tá aqui conversando. O Yamandu, ele só gosta de... Bastante, adoro consumir. Mas é incrível, e eu só gostaria de dizer, antes de finalizar, que Ternos é uma obra de arte, tá? Você assista de novo daqui a 5 anos, é incrível. É um dos melhores filmes da Marvel, sim, e é isso. Não dá. Até A gente pode discutir as depois. coisas que eu vi no TikTok não pareciam muito boas mesmo, É incrível, não. eu gosto de- Parecia, isso é cinema, sei isso é lá... Isso é cinema. Parecia Tim Wolf pra mim. Gente, antes, eu sei que já finalizou, eu já dei aqui a minha parte, né? Mas você que tá aí de casa, eu só queria compartilhar a minha emoção, porque em Fortaleza, eu sou oriundo de periferia, né? Eu venho de escola de um bairro periférico, e saber que existe um espaço desse que fornece à juventude essa estrutura... Gente, essa estrutura que vocês estão, ela não é vista em grandes locais. Eu sou técnico de audiovisual de uma grande conglomerado de educação aqui de Fortaleza. E eu já viajei o Brasil inteiro vendo estruturas, vendo estúdios. E eu nunca encontrei algo tão bem estruturado quanto eu encontrei aqui. Eu posso dizer isso com tranquilidade. Vocês têm todo o aporte que qualquer pessoa queria ter. E isso eu tô falando de Sistema Verdes Mares, tô falando de Globo. Eu tô falando que aqui é uma estrutura gigantesca, inacreditável. Eu tô muito... Eu vou sair aqui muito contente. Eu quero viver aqui, se puder fazer um quartinho pra mim, que eu vou dormir aqui. Mas eu quero muito poder voltar aqui. Muito obrigado mesmo. Então, Paulo, a casa tá de portas abertas, venha sempre. A gente fica muito feliz, mas infelizmente temos que ir encerrando aqui mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h20 da tarde do dia 22 de agosto. 4h15. 4h20 agora. Porque eles são jovens, tem piadas que eles não pegam. Não pega, desculpa. Isso é coisa Eu vou gata, envelhecer, um dia eu envelheço, a gente conversa de novo, mas a gente vai encerrando aqui mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, no dia 22 de agosto de 2022. É isso, beijão e até a próxima.